enquanto está rodando é uma beleza. Pneu embuchado ajuda muito no deslocamento de gente, de carga, de tudo. Mas quando fica ruim, velho, imprestável, aí gira muitos problemas por culpa dele. Vira depósito do mosquito da dengue, polui os rios e contribui para as enchentes. A melhor maneira de resolver tudo isso é reciclando os pneus, dando a eles uma nova utilidade. E a população pode ajudar cada vez mais, trazendo os pneus velhos, fora de uso como este, para um dos 4 pontos de coleta da cidade de São Paulo. Um deles funciona aqui, na subprefeitura de Vila Maria, na Zona Norte. E pelo visto, o povo já está colaborando. Ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos 39 mil toneladas de pneus recolhidos no ano de 2009, o que equivale basicamente a 8 milhões de pneus. Esse ano, nós já estamos com 54 mil toneladas, o que equivale a 10 milhões de pneus recolhidos. Boa parte dos pneus recolhidos vai para a indústria. Por dia, 30 mil pneus velhos são recolhidos nas subprefeituras e ecopontos da cidade de São Paulo e trazidos para aqui, esta empresa, em São Bernardo do Campo, região metropolitana. Aqui, eles são esmagados e triturados. Pneu de caminhão, nós arrancamos o talão, temos o equipamento que extrai o talão dele, já separamos esse aço, depois colocamos numa máquina de corte, cortamos na metade esse pneu e passamos nessa máquina que tritura, esmaga, como se fosse um moedor de carne, para fazer grãos menores. 70% desta produção vão para empresas que fabricam cimento. A borracha é usada como energia, evitando assim a extração de carvão mineral ou vegetal. Uma forma também de preservar a natureza. Os outros 30% vão para as fábricas de artefatos de borracha, como tapetes, placas de piso e sapatos. Do pneu hoje não se perde nada. Absolutamente nada. O pneu usado, que antes era um problema, hoje é solução para muitas coisas. Até o pó dele é aproveitado? Até o pó do pneu hoje é aproveitado. É aqui, nesta usina, que o pó vira asfalto. Esse pozinho, ele é lançado numa esteira. Essa esteira conduz esse pneu para o tanque de processo, de mistura, onde ele é incorporado com cimento asfáltico. Depois disso tudo, o material passa por testes num laboratório. A gente vai estar esticando aqui, é um ensaio manual, visual, e aqui vocês comprovam o retorno elástico do asfalto borracha e aqui o cap convencional que não tem nenhum retorno elástico. O asfalto ecológico é uma tendência aqui em São Paulo? É uma tendência mundial, eu diria, porque aproveita o que tem de melhor no pneu que está sendo jogado fora. Mas hoje São Paulo tem quantos quilômetros de asfalto ecológico? Tem mais de 3 mil quilômetros de asfalto ecológico. Os técnicos garantem de que o asfalto ecológico dura mais. Ele dura 5 vezes mais do que o asfalto comum. Dá menos defeito. Ele resiste mais ao peso dos caminhões, ou seja, não dá ondulação no asfalto. E oferece menos riscos para os motoristas. Como ele não gera ondulação, não acumula água e não dá aquaplanagem no asfalto. Borracha com borracha melhora na freagem, diminui a derrapagem e dá mais conforto para quem está dirigindo. Os derivados da borracha levam mais de 600 anos para se decompor. O acúmulo desses resíduos na natureza podem ser extremamente prejudicial ao ser humano. Podem poluir rios, contaminar a água e a vegetação. O principal problema de pneus jogados em rios é que eles vão se depositando no leito e diminuindo o espaço que a água tem para fluir. Então isso contribui para as enchentes, né? E para que este cenário mude, empresas como esta de Petrópolis trabalham na reciclagem de pneus. Esta empresa recebe 700 toneladas de pneus por mês. Depois de triturado e peneirado, o material é misturado junto à massa para serem transformados em blocos de concreto. O tijolo com borracha é 3 vezes mais isolante térmico, ou seja, o ambiente interno fica mais quente quando o de fora está frio, ou vice-versa. E também a borracha pode virar asfalto e tapetes de carro. A conscientização também é uma parceria de empresários e meio ambiente. Existe uma parte de consciência, acho que de todos, né, da sociedade em si, do poder público, né, que
deveria procurar ver os parceiros mais próximos para estar destinando corretamente os pneus que estão em seu município, e da própria indústria nacional, que, no meu modo de ver, não está se empenhando o tanto quanto poderia para resolvendo esse problema ambiental que o pneu causa. Pneu desgastado prejudica a segurança, a estabilidade do carro e causa danos ao meio ambiente quando está no lugar errado. Cenas como essas devem nos lembrar. Um pneu demora cerca de 600 anos para se decompor. Agora imagine, só aqui no Brasil são produzidos 40 milhões de pneus por ano. Isso quer dizer que está mais do que na hora da gente ter consciência dos benefícios da reciclagem. Um pneu que já não serve mais pode ser reaproveitado de inúmeras formas. Desde a confecção de uma sandália, por exemplo, como essa, tá? Até alimentar alto forno de uma usina cimenteira. Além de, o pó desse pneu reciclado pode ser utilizado na pavimentação de autoestradas. O asfalto ecológico já se mostrou uma solução bastante eficiente nas estradas. E o que o consumidor deve tomar como responsabilidade é descartar em locais corretos o que não serve mais no carro. O pneu que já não serve mais, que é retirado do carro do cliente, vem para a loja, ele é estocado, fica no máximo 7 dias na loja, porque eu tenho que evitar também que acúmulo de água, etc., nesses pneus. Então, nesse caso, um prestador de serviço faz a coleta, ele leva para um centro de reciclagem. Nesse centro de reciclagem, ele faz a identificação, faz a separação de acordo com o nível de desgaste de cada pneu, e aí ele vai dar a destinação ambientalmente correta para cada um desses produtos. Dependendo do estado do pneu, ele pode virar tapetes, grama sintética e até matéria-prima para a construção civil. Parece um mar de borracha preta, de moto, trator, até de avião. Recalchutadora que se preza é assim. Nesta, 300 pneus são reformados por mês. Mas aqui, a grande diferença é que quando o reaproveitamento é impossível, o destino do pneu não é o de costume. Esse tipo de material sempre vai para o lixão. Isso começou a me incomodar todo final de semana, e uma caminhoneta cheia de pneu velho no lixão. Assim, o Brasil construiu um desafio ambiental. O que fazer com os cerca de 40 milhões de pneus que são abandonados todo ano? Há experiências bem-sucedidas como a transformação da borracha em asfalto, mas ainda é pouco. Daí a nossa vinda até Goiatuba, cidade a 170 quilômetros de Goiânia. Ver de perto um projeto que parece mentira. Aqui não se desperdiça nada. Nada, nada, nada. Realmente, para onde a gente olha, tem um pedacinho de borracha. Ou um pedação. Seu Zé Neto, o senhor está brincando comigo quando disse que isso aqui é uma caixa d'água. Aqui são 6 pneus. De trator? De colheitadeira. São 7 mil litros de água. Isso começou em 2003. E agora, seu Zé Neto crê que atingiu o máximo da possibilidade de reaproveitamento. A construção de casas. Tudo começa na separação da borracha e do aço do pneu. Partes importantes para montar o alicerce, o início de qualquer projeto. Ele pode olhar aqui que ele tem 4 camadas de aço. Os pneus de trator e de caminhonete foram fixados ao solo com uma estrutura de aço. Tiras de borracha foram enroladas, formando bobinas. Enchem toda a base junto com treliças de ferro. Para preencher os espaços vazios, que ninguém se assuste, uma mistura de cimento e lixo, vidro, plástico, papelão e entulho de obra, que normalmente também termina nos lixões. O entulho de demolição de construção moído, ele já tem areia, brita, cascalho, tem argamassa, certo? Então simplesmente aqui foi desenvolvida a forma que funde ela de uma vez, acrescentando uma quantidade de cimento como se fosse. A economia está aonde? Em vez de você ir comprar areia, cascalho, brita, você tudo já está utilizando
do lixo que está jogado fora. Numa betoneira, todo esse material vira uma massa ecologicamente correta, que é moldada em formas de metal, como o seu Zé Neto bem quiser. Pilares de mais de 3 metros de altura foram erguidos, vários alicerces montados. Mas o seu Zé Neto não queria apenas o alicerce ou mesmo algumas pilastras da casa feitas de lixo e pneu velho. Não, ele queria mais. Por isso, ele decidiu construir, e está quase pronto, um hotel. Todo feito de material reciclado. E qual vai ser o nome do hotel? Pneus Hotel, isto é ecologia. Serão 28 quartos. Tudo que se vê é material reaproveitado. Esse teto aqui foi um forro que eu fiz, aonde dentro do pneu foi colocado sucata de isopor, garrafa PET e para eu fazer o travamento utilizamos corrente de moto. E é seguro realmente esse teto ser feito assim, dessa forma, essa laje ser feita dessa forma, com material que ia ser jogado no lixo? Com certeza é seguro. Certo? Porque a corrente de moto ela tem uma resistência louca, certo? E do jeito que foi feito o travamento entre um pneu e o outro, com a corrente e depois vindo a camada de concreto por cima, não tem como isso aqui desabar. Tanta confiança também tem um fundo científico. Desde maio, o laboratório da Pontifícia Universidade Católica de Goiás está avaliando o que foi criado em Goiatuba. As pessoas às vezes chegam aqui no seu laboratório e estranham todos esses materiais diferentes numa construção? No início a gente assusta um pouco, né? Porque é um produto totalmente diferente. Mas depois você vai estudando e vê que é viável utilizar esse material aí na construção civil. Acompanhamos um teste da mistura ecológica. Um pilar feito com lixo, entulho, pedaços de borracha. Em poderosas prensas, a peça precisa resistir como se estivesse numa construção real. A pressão cresce rapidamente. Quando alcança quase 7 toneladas, a resistência é comparável à do concreto tradicional e com uma vantagem. E essa casa, construída com esse material reciclado, também fica mais barata? Fica mais barata pelos cálculos que já foi feito. Ela é 40% mais barata do que uma casa convencional. E pensar que um projeto como esse nasceu da cabeça de um homem que frequentou a escola até a 5ª série primária. Seu Zé Neto não tem vergonha da origem humilde ou do pouco estudo. O que ele não perdoa é a desconfiança. Tem dia, falar a verdade, que eu cheguei a me sentir como eu ir bater um escanteio, correr para cabecear para tentar fazer o gol. A realidade é essa. Estava jogando sozinho? Jogando sozinho. Quando o nosso pessoal descobrir o valor que tem esse tipo de lixo, pode ter certeza que muitos vai querer a sua moradia em cima desse tipo de lixo. Lixo que eu falo entre aspas, que para mim virou um excelente negócio. Voltamos a falar ao vivo do Rio de Janeiro. Os números são impressionantes. Uma pequena laje, um pequeno alicerce de 80 metros quadrados são reutilizados nessa técnica lá de Goiatuba. Até 600 pneus que iriam para o lixo. Além disso, o seu Zé Neto, ele faz questão de frisar uma coisa. Todos aqueles pneus que estão lá empilhados, aguardando a hora de serem utilizados, seja para recalchutagem ou para utilização na construção de casas, todos esses pneus recebem um tratamento contra a dengue, para evitar a proliferação do mosquito. Isso é importante também, né, Renato? É importante, Márcio, mas vendo essa construção, vendo todo esse trabalho, fica a pergunta, será que não é quente demais esse material, esse revestimento? A casa, foi feita uma previsão sobre o calor dentro de uma casa assim? Boa pergunta, Renato. Já foram feitos testes, inclusive de acústica e de calor. Esses testes ainda estão sendo avaliados, mas tudo indica que a casa também é muito confortável para quem vai morar nela. E isso é muito importante, porque a construção civil sempre teve a fama de gastadeira, de desperdiçar material.